Olá amigos do Autos TV, nesse vídeo vou mostrar para vocês esse Fusca Série Ouro com uma leve modificaçãozinha de suspensão e de rodas Porsche, mas ele tem todos os detalhes e é um legítimo Fusca Série Ouro 96. Ali na metade dos anos 90, o Fusca nem teve assim aquela pompa toda para se despedir, né, do mercado brasileiro. Ele saiu de linha oficialmente em 1996. Além de nós no Brasil, só os mexicanos tinham Fusca com motor refrigerado a ar. E esse carro aqui ele tem pelo menos 15 modificações em relação ao Fusca Itamar da época, e eu vou passar cada um desses detalhes para vocês, desse que é um dos 1.500 carros produzidos ainda sob a bandeira da Auto Latina. É muito interessante a gente conhecer essa série de despedida do nosso Fusca. E o Fusca Série Ouro marca a despedida do Fusca no Brasil. Já feito o disclaimer, esse carro não é original, ele tem alguns detalhes aí para serem corrigidos dependendo do seu gosto, ou para ficar desse jeito mesmo. Eu acho que combinou muito o estilo desse carro. Primeiro eu vou falar o que ele é, depois a gente vai falar das modificações que esse carro recebeu para ser a versão de despedida do Fusca, né? Olhando aqui pelo lado de fora, a gente percebe a cor prata, a gente percebe as rodas também pintadas de prata, né? São rodas Porsche, tá vendo? Rodas Porsche com esse pneu de aro bem fininho, né? Rodas aro 17, coube certinho no paralama do Fusca, deu para o carro um estilo único. Então a suspensão dele está mais baixa, as rodas são rodas Porsche também nesse carro. E embora o Fusca Série Ouro tenha o farol de neblina, né, o farol Rossi, Lucas Rossi, esse daqui não é um original Rossi, mas foi pintado na cor do carro, colocado no padrão que era usado na época. Foram 1.500 carros produzidos e lançados em 96, ainda sob a bandeira da Auto Latina aqui para nós no Brasil. Esse carro aqui também não traz as faixas laterais, aquela faixa amarelinha, né? Você tinha no Fusca Itamar verde, vermelho, azul, prata. E aqui você tem o embleminha, esse sim, embleminha externo do Fusca Série Ouro. Então, esses são detalhes não originais no carro. E agora eu vou mostrar para vocês o que era a proposta, por que ele começou a ser produzido, por que durou 1.500 unidades e por que isso aconteceu no ano de 96. Se você é fã do Fusca, não deixa de comentar, seguir, assinar o canal, não custa nada, para você saber tudo sobre esses carros incríveis que eu mostro para vocês. O Fusca Série Ouro era uma despedida importante, né? O carro que ia sair dessa vez definitivamente de linha, e ele ia sair definitivamente de linha não porque ele não vendesse, mas por uma questão de legislação. Você não podia mais produzir carro com carburador após o final de 96 no Brasil. E o Fusca nunca teve injeção eletrônica, diferente do México, né? Aqui nós não tivemos injeção eletrônica na linha do Fusca, então por essa questão, por legislação de poluentes, etc., de segurança também do carro, ele acabou saindo de linha. Foi por isso que a Volkswagen tirou esse carro de linha, não porque ele não vendia. Ele vendia muito bem, ele era um pouco mais barato do que um Gol 1000 e o consumidor mais velho, mais tradicional de Volkswagen curtia o Fusca, mas não dava mais para ele por uma questão legal, assim como a Kombi ficou até o final de 2013 porque a lei permitia, senão ela ia ter saído de linha antes. E esse carro aqui, que é um Série Ouro, teve 1.500 unidades produzidas, era o que tinha ali de peças, de maquinário, e a Auto Latina ia sair também do mercado. A Auto Latina era joint venture Ford e Volkswagen, e com isso alguns modelos iam sair de linha. O que eles tinham mais a pronta entrega ali para poder montar um carro diferente eram os elementos que foram usados no Fusca Série Ouro, né? Ele tinha algumas coisas diferentes, como aqui na frente, né? Ele tinha o farol de neblina Lucas Rossi, vinha original nesse carro. O farol dele tradicional H4, ó, um Arteb original com a moldura cromada, com a seta tradicional em acrílico. Esse carro que é na cor prata. Também o para-choque era pintado de prata, né? Era o mesmo para-choque cromado Wolf, só que na cor do carro. Isso era uma característica bem interessante desses modelos aqui. A roda eu já mostrei para vocês, ele tinha o estribo normal. Também tinha um detalhe interessante que era da faixa, que eu comentei, a faixinha amarela em toda a lateral do carro, que morria aqui, né? E aqui você tinha o emblema Fusca Ouro Última Edição, embleminha, ó, amarelo, resinado, e ele combinava com esse outro emblema que vinha aqui, ó, na traseira do carro. Na traseira ele tinha até coisas mais interessantes, né, visualmente falando. Primeiro,
A lanterna era uma lanterna Fafá, então essa lanterna é original do carro e ela era assim mesmo, né? Uma lanterna mais escura. Então esse era o padrão do Série Ouro, vinha diferente dos outros modelos. Vinha com esse emblema amarelinho aqui, ó, Fusca, tá vendo? É um emblema de resina, um emblema plástico. Eu acho até que não combina muito com a cor do carro e com o estilo do carro, mas era uma solução muito em alta na época, né? Esse carro também tinha desembaçador traseiro, então o desembaçador era um item de série no Fusca Série Ouro, e a motorização dele era o conhecido motor 1.6, né? O 1600 Boxer, que a Volkswagen chamava de Torque, motor de 58 cavalos nessa época. Na volta do Fusca, ele deixou de ter aquele escapamento duplo, né? Ele passou a ter um escapamento simplificado e era um escapamento novo com catalisador, por conta do Proconv já na época, né? Aqui tem muita coisa escrito Auto Latina, porque ainda existia Auto Latina nessa época, e era um motor 1600 Boxer, refrigerado a ar, 58 cavalos e 11 kg de torque. Acho que eu sei isso de cabeça. Ele tem os dois carburadores, então dois carburadores Solex. Infelizmente nós não tivemos injeção eletrônica, então a Volks não quis adaptar a injeção nesses carros refrigerados a ar, né, nesse momento, e aí acabou saindo de linha o Fusca também por não se adequar mais à legislação. Motor bem sequinho, motor bem tradicional, né, para o que tinha na época, ignição eletrônica, o distribuidor, polia, tudo aqui bonitinho como era o Fusca já conhecido, só que com dupla carburação e o sistema novo de escape, né? Fechar aqui a tampa, mas é o Fusca que vocês já conheciam. Outro detalhe interessante é que o Fusca Série Ouro vinha com os vidros verdes, né? Aqui talvez no vídeo não dê para você distinguir muito bem, os vidros eram verdes, sendo que, aqui é o embleminha, ó, Auto Latina, ver se dá para vocês verem aqui um pouco melhor, ó, Auto Latina. Então 96 foi o último ano da Auto Latina. Um detalhe interessante é que o vidro traseiro, ele era, ó, basculante. Então você podia abrir aqui também. Os dois eram basculantes para dar um pouquinho de vento, porque esse carro, como vocês sabem, nada de ar-condicionado, né? A parte interna do carro, ou a interna, como dizem alguns aí, né? Ele tinha esses bancos diferentes, e esses bancos vinham do Pointer. Eu acho que é o que a Volks tinha lá à disposição, um lote desses bancos, né? Esse carro tem alguns detalhes ainda para serem feitos, se você gosta 100% original, mas os bancos dele e essa padronagem, ela era do Pointer. Essa forração lateral também era do Pointer, né? Um dos filhos da Auto Latina. E ele tinha também esse porta-revista, o porta-objeto. Isso era específico do Fusca Série Ouro. Nada de vidro elétrico, direção, essas coisas não tiveram no Fusca. O interior dele era bastante cinza, que era um padrão para a época, né? E ele vinha todo acarpetado. Esses detalhes de carpete integrais eram específicos do Fusca Série Ouro. Como eu falei para vocês, é um modelo modificado, né? Mas ó, aqui, abrindo o capô, o porta-malas do Fusca, esse era o padrão do pneu que vinha na época, né? Pneu radial com essa roda, exatamente essa roda, sem sobrearo, sem nada, era uma roda bem simples, tanque de 41 litros, ó, carro bem sequinho aqui nas mangueiras, que é uma coisa boa para você olhar quando vai comprar o Fusca. Alguns detalhes ainda, ó, reservatório ali, ó, Auto Latina, indústria brasileira. Como eu falei, último ano de Auto Latina. E realmente aqui dentro o Fusca tinha muitas modificações. Eram várias modificações de painel para dar um ar um pouco mais refinado, né, para o carro que estava saindo de linha. A primeira coisa era esse volante. Esse volante tinha estreado na linha do Gol e da Paraty, então era o volante espumado, né? Um volante cinza, simples. Ele não tinha saído no Fusca ainda, né? Só o do Gol, né? Dos outros Gols saíram aqui do Fusca. Ele vinha com o volante espumado. A moldura cinza aqui no painel, a instrumentação com fundo branco, isso específico do Série Ouro. Reservatório, luzes espia, velocímetro VDO e o relógio quartzo, esse sim, específico do Série Ouro. Mais luz espia, mais ajuste ali de farol, chavezinha na lateral, hastes normais, os botões tradicionais normais também, desembaçador e farol também. E ele vinha com esse rádio digital Volksline, que na época era novidade, né? Era coisa do Santana, dos carros mais caros da Volks. Saía aqui também, ele era digital, com key code, com código, e o toca-fitas aqui, acredite, era um rádio moderno. Ele vinha com um ventilador,
controle de ventilação e desembaçador aqui, acendedor de cigarros, hoje tomada de 12 volts, indicador de marchas, porta-luvas tradicional do Fusca. Mas essa padronagem dava para ele um estilo bem diferente, né? Um estilo diferenciado de acabamento, e essa era a proposta do Fusca. Agora, para a gente dar uma volta nele, é claro que eu vou abrir o porta-luvas, porque a ventilação dele não dá conta de muita coisa. Eu tenho Fusca e eu sei como é. Fusca e Kombi são carros quentes. Fusca e Kombi são carros quentes todo o tempo. Vamos dar uma voltinha então no nosso querido Fusquinha. Motorzinho refrigerado a ar. Ele é mais silencioso, né, nesses modelos anos 90. Vamos dar uma voltinha com ele aqui. Eu gosto muito de Fusca. Na época, né, na década de 90, quando voltou, eu não lembro muito bem, eu era muito pequeno. Foi o presidente Itamar Franco, né, que assumiu ali o governo do Collor, depois do quase impeachment do Collor, que pediu para voltar a produção do Fusca, um carro acessível que os brasileiros amavam. E aí então a Volkswagen até chegou a comprar maquinário de empresas que já tinham comprado, né, máquinas para fazer peça de Fusca, para voltar a produzir o Fusca ali na fábrica da Anchieta. E andar com esses carros dos anos 90 é ter um ruído um pouquinho diferente. É um carro que anda um pouco melhor, né? Pneu radial, né? No caso do original, ele dá um pouco mais de grip, né? Não é um carro de desempenho, mas eles andavam melhor, tinham mais estabilidade, esses modelos da década de 90, e tinha coisas como rádio, que era modernidade. Essa instrumentação com fundo branco melhora muito para enxergar à noite, né? Ela é iluminada. Então você tinha aqui um pouquinho mais de conforto dentro do possível, né? Uma das coisas que era a intenção da Volks de modernizar é usar um volante da linha do Gol, né? Do Gol que era novo na época, e colocar um volante do carro novo num carro já bastante antigo, né? E a Volkswagen produziu essa série Ouro aqui com o que ela tinha na mão ali para produzir. Eles sempre fizeram isso, né? Com a Kombi foi assim, com o Gol recentemente foi assim. Eles pegaram alguns itens que tinham lá e deram uma diferenciada para oferecer esse carro desse jeito. O motor de 58 cavalos, né, se pensar, o motor era um motor antigo, mas 58 cavalos era mais do que existia nos motores 1.0 da época, né? Você tinha o Escort Hobby na faixa de 40 e poucos cavalos, o Gol mesmo, com o motor CHT, estava na faixa ali também dos 45 cavalos, o Uno Mille também. Então o Fusca, querendo ou não, embora mais pesado, desses modelos populares do mercado, era o que mais andava. E ainda tinha essa questão da confiança, tração traseira, no interior era um carro que vendia muito bem. Então o contexto da década de 90, né, ainda dava para o Fusca alguns anos de vida. Eu lembro desses carros ainda saindo como novos, os veinhos compravam bastante desses carros. Eu lembro que meu avô na época comprou um Gol, ele não queria um carro barulhento, ele falava é barulhento e tal, aí ele comprou um Gol mais moderno, bolinha na época, mas o Fusca tinha sim os seus compradores e não eram poucos não, todo mundo queria a confiabilidade do Fusca. E esses modelos aqui, na época novos, eram mais estáveis, andavam melhores, mais confiáveis, o padrão de produção era melhor, e o Fusca Série Ouro fica como despedida. Eu acho esse carro legal, principalmente para quem quer acertar alguns detalhes dele que falta, né? Faixa lateral, por exemplo, uma higienização ali, capinha do banco. Tem alguns detalhes que vão deixar esse carro mais bonitos. Ou para você andar desse jeito, com a suspensão baixa, com a roda de Porsche, também ficou bastante estiloso.